Jeremias, o seu capítulo 14, foi a palavra que eu estava estudando hoje. Tinha um ciclo em casa. A luz hoje acabou, era 4h30 da tarde na minha casa, com aquele vento, e só voltou hoje quase 4h da tarde também. Foi terrível, a gente dormia, aquele vento foi terrível, né? Mas o vento passou e a casa permaneceu em pé. Aleluia! Graças a Deus, Glória né? a Deus, aleluia! Jeremias capítulo 14, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor, esta é a palavra do Senhor dirigiu a Jeremias acerca da seca. Judá planteia, as suas cidades estão desfinhando, os seus habitantes se lamentam, prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe. Os nobres mandam seus servos à procura de água, e eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios e decepcionados e desesperados, cobre a cabeça. A terra nada produziu, porque não houve chuva. Os lavadores decepcionados cobrem a cabeça. Até mesmo a coça no campo abandona a cria recém-nascida, porque não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nos altos, farejando o vento como os chacais, mas a sua visão falha por falta de pastagem. Embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti, ó esperança de Israel. Tu que o salva na hora da adversidade, porque te comporta como um estrangeiro na terra, ou como um viajante que fica somente uma noite? Porque age como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar. Tu está no nosso meio, ó Senhor, e a nós pertencemos a ti. Não nos abandone. Assim diz o Senhor acerca deste povo: eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés, por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Então o Senhor me disse: não ore pelo bem-estar deste povo. Ainda que jejue, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereça holocaustos, oferta de cereal, não os aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles: vocês não verão guerra nem a fome, eu lhe darei prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse: é mentira. O que os profetas estão profetizando em meu nome, eu não os enviei, nem lhe dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis, ilusões de suas próprias mentes.
E por isso assim diz o Senhor: quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, que dizem: nem guerra, nem fome alcançarão esta terra, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra, pela fome. Aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. E não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. E diga-lhe isto: que os meus olhos derramam lágrima, noite e dia sem cessar. Pois a minha filha virgem, o meu povo, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. Se vou para o campo, vejo os que morrem à espada. E se entro na cidade, veja a devastação da cidade. Veja a devastação da fome. Tanto o profeta como o sacerdote percorre a terra sem nada compreender, e rejeitaste Judá completamente, desprezaste Sião, porque nos feriste ao ponto de não podermos ser curados. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. O Senhor reconheceu a nossa impiedade, a iniquidade dos nossos pais, tendo de fato pecado contra ti. E por amor do teu nome, não nos despreze, não desonres o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não a quebres. Entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Podem os céus por si mesmo produzir chuvas copiosas? Somente tu, ó poder, somente tu o podes, Senhor nosso Deus. Portanto, nossa esperança está em ti, pois tu faz todas essas coisas. Capítulo 15, versículo 1. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem ante mim, intercedendo por este povo, eu não lhe mostraria a favor. Expulsa-os da minha presença, que saia. E se lhe perguntarem: para onde iremos? Diga-lhes: assim diz o Senhor: os destinados à morte, para a morte, os destinados à espada, para a espada, os destinados à fome, para a fome, os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor: a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para desborar e destruir. E farei deles uma causa de terror para toda a nação da terra, por tudo o que
Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Amado, à tarde, sem luz já em casa, estava muito calor, eu desci ali para o antigo jardim zoológico. Peguei a minha Bíblia e pareceu me dar uma palavra. E o Senhor me dava essa palavra. Eu peguei meu telefone, está ali gravado, e fui procurar nos sites de estudo que eu tenho ali, de teologia, de pregadores, e fui estudar nesse capítulo 14 e 15. E quando eu estava estudando, a luz voltou. Aí eu fechei a Bíblia, fui correndo para casa para ligar a geladeira, que desde onde desligava tudo. As poucas coisas que nós temos, né? Graças a Deus ainda tem uma carne, um frango, um queijo, um presunto dentro da geladeira, para não estragar. Eu corri para ligar a geladeira, para ligar as coisas. E eu falei, Senhor, que palavra foi aquela, Senhor? E eu voltei de novo a estudar. E quando Deus estava falando aqui no capítulo 14 sobre 3 tipos de castigo que Ele iria dar ao seu povo, e a primeira do castigo foi a seca. Deus falou que ia fechar o céu e não iria chover sobre a terra. E como o povo de Israel é um povo agrícola, é um povo que trabalhava com colheita, com animais do campo, e eles precisavam da chuva. E lá no Oriente, como também é um lugar bastante quente, tinha que ter água para matar a sede dos animais, das pessoas, e para regar a terra. Agora, sem chuva, como é que eles iam cuidar da terra? Sem chuva, como é que eles iriam matar a sede dos animais? Sem chuva, como é que eles iriam sobreviver? Então, aqui diz, por causa daquela seca, aquela cidade estava desviando. Os habitantes estavam se lamentando, prostrados no chão. Por causa daquela calamidade natural, Deus estava usando a natureza, como usou hoje aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo. Deus estava usando a natureza. Quando Deus quer corrigir, missionária, um povo, uma nação, Ele usa homens, os babilônios, os egípcios, os assírios, os filisteus, o povo de Amão, o povo de Moabe. Ele usa as nações estrangeiras como vara de conselho para castigar o povo, seu povo que está em rebelião e pecado. Mas também quando Deus quer corrigir uma nação, Deus, Ele usa a natureza. Quem é dono do vento nem é Iaçã não, porque as pessoas acham que é Iaçã que é dona do vento. As pessoas acham que é o Oxóssi que está na mata, que é o protetor da mata, eles pensam que é o Oxóssi, não é o Oxóssi. As pessoas acham que é a atividade, mas aqui dentro dessa palavra vai nos mostrar que Deus permitiu a seca chegar naquele país, naquele momento. E o povo está pranteando, o povo está sofrendo. Aí diz que os nobres, os ricos, estavam mandando os seus empregados a procurar águas. E quando os empregados iam até as cisternas, elas não encontravam
Ele voltava com um pote vazio. Eles iam até o nascedor do rio, da nascente, não encontrava. Ia na outra casa, a única coisa que teve um acidente nesse vento, a tampa da minha caixa soltou, mas Deus foi tão bom, gente, que a caixa prendeu entre um cano. Lá em casa, hoje dá para ver, um montão de caixa estava voando, telhado voando, um montão de coisa caindo. E aqui eles iam na cisterna, que era um reservatório, era onde eles acumulavam água na cisterna. Chegava lá, não encontrava, estava vazia. Ele voltava para casa com o pote vazio, decepcionado, desesperado. Eu escobri a cabeça. Eu posso também reverter aqui uma palavra. Quando as pessoas vêm para a igreja, porque a igreja é uma fonte. Quando a pessoa vem na igreja para encher o seu pote de água, mas chega na igreja, não tem unção, não tem oração, não tem poder, não tem milagre. Quando a pessoa que chega na igreja vem de um jeito e volta pior, volta decepcionados, volta com seus potes vazios para casa. E ele agora diz que a terra nada produziu, porque sem água não tem como a terra produzir. Sem chuva não tem como os lavradores trabalhar na terra. Então o que acontece? Eles ficam decepcionados. De novo eles cobrem a cabeça. Até mesmo a coça do campo, ela abandona suas crias. Os animais estão abandonando as suas crias, para não ver as suas crias morrerem de fome, de sede. Porque não havia capim sem água, não tinha capim verde, só tinha capim seco. Então, a Bíblia fala que embora os nossos pecados nos acusem, entendeu agora o versículo 7? Embora os nossos pecados nos acusem, o profeta vai orar: Senhor, eu sei que é pecado. O profeta tendo sensibilidade daquilo que está acontecendo na natureza, aquilo que Deus está usando, é porque o povo estava em pecado. O povo estava afastado, o povo estava longe. Então Jeremias, como profeta, como voz profética, ele vai orar a Deus. Ele vai pedir perdão a Deus. Ele vai falar: Senhor, nós estamos pecados, age, Senhor, por amor do teu nome. Jeremias vai tentar comover o coração de Deus, falando: Senhor, nós estamos errados, mas é o teu nome, Senhor. Se acontecer uma coisa com a gente, as nações, as pessoas que servem outros deuses dizem: ó, vocês servem Deus e Ele está deixando vocês morrer de fome. Ou seja, mesmo em pecado, o Senhor ama o teu nome. Senhor, Jeremias aqui no versículo 7, ele está reconhecendo as iniquidades, as infidelidades daquele povo, que eram muitas. Jeremias está entendendo que o povo era infiel, tinha muita infidelidade, eles tinham pecado contra Deus. Mas só quando chega no versículo 8, Jeremias reconhecendo o pecado do povo, mas Jeremias não está jogando a cara do povo. O que eu acho lindo nessa mensagem, Jeremias sabia que o povo estava em pecado. Jeremias sabia que o povo estava errado. Jeremias sabia por causa do pecado do povo que estava acontecendo aquilo, naquele lugar. Mas mesmo assim, Jeremias estava intercedendo pelo aquele povo. Você pode dar glória a Deus. Jeremias podia jogar na cara das pessoas: você não quer nada, você só quer farra, você só quer idolatria, só quer demônio. É por isso que está assim. Mas Jeremias não. Jeremias está chegando diante de Deus, pedindo perdão pelo povo. Jeremias está intercedendo pelo povo. Jeremias está pedindo misericórdia para aquele povo pecador.
Aí Jeremias usa a palavra, ó esperança de Israel. Jeremias falou, Senhor, tu és a nossa esperança. Tu que nos salva na hora da adversidade. Aí Jeremias fala para Deus, Deus, por que tu está se agindo conosco como um viajante? Como uma pessoa que não é da cidade, que não tem compromisso na terra? Por que tu está agindo como homem, como um guerreiro que não pode salvar? Jeremias falou, Senhor, por que o Senhor está me salvando, Senhor? Senhor, por que o Senhor não está operando, Senhor? Por que o Senhor está nessa inércia? Por que o Senhor não está aí fingindo que não está nos vendo, Senhor? Tu está no nosso meio, ó Senhor. E nós, versículo 8, 9, lá no finalzinho, e nós pertencemos a Ti, Senhor. Não nos abandone. Jeremias está orando, Jeremias tem que ter certeza. Jeremias não, Senhor, tu está no nosso meio, Senhor. Pelo amor de Deus, não nos abandone, Senhor. Aí agora vem a resposta da oração de Jeremias. Agora Deus vai responder a oração de Jeremias. Assim diz o Senhor acerca desse povo. Eles gostam muito de vaguear. Eles não controlam o pé. Um está no bando, outro está na quimbanda, outro está no candomblé, outro está na católica, outro está na espírita, outro está no evangelho. Esse povo não controla os seus pés. Por isso o Senhor não os aceita. Ou seja, esse povo que está clamando aí, Jeremias, esse povo não controla, esse povo não tem compromisso com ninguém. Aí tu está achando que Deus ia ter compromisso com eles? Agora que eles estão no mal, prova, agora estão se lembrando das iniquidades deles. Os castigará por causa dos seus pecados. Olha o ponto como é que o povo estava, gente. Versículo 11. Aí Deus fala para Jeremias. Então, olha só, então o Senhor me disse, o Senhor falou para Jeremias, não ore pelo bem deste povo. Ainda que jejue, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereça holocausto, oferta de cereal, não os aceitarei. O Senhor está falando comigo. Eu oro muito para as pessoas. Amor, ó, tem oração que tu faz, eu não aceito não. O Senhor falou comigo. Eu estou cheio de visita para fazer essa semana. Por quê? Porque Deus está vendo como é que eu estou povo. A gente gasta dinheiro de passagem, faz jejum, sobe um monte, sacrifica. Tem que ficar em casa com a família, tem que fazer até vir para o culto. E o povo não quer nada. Aí Deus, ó, não vou escutar essa oração desse povo não, Jeremias. Nem se tu jejua, Jeremias, eu não vou aceitar o teu jejum. Imagine. Ainda que vem com oferta, dízimo, voto, campanha, propósito, ainda que abençoe a minha casa, eu não vou aceitar. Eu não vou responder. O que ele falou, eu vou destruir eles. Como? Pela guerra. Aí Deus dá 3 castigos. Pela guerra, pela fome e pela espada. Deus diz, eles vão ter que passar por esses processos. O povo rebelde, o povo que vira as costas para mim. Eu estou cegando. Ou você não notou que ontem tivemos um sinal que vamos andar no Rio de Janeiro? Pelo amor de Deus. Se você não notou que Deus deu um sinal aqui no Rio de Janeiro, lá em São Paulo e no Sul, Deus deu um sinal. Eu nunca tinha visto um vento tão forte daquela forma. Deus está dando sinal todo o tempo. Aí, Deus falou que ia vir guerra, fome e peste. Aí no 13, já estou terminando já. Outro dia acaba essa mensagem. Jeremias vai interceder de novo. Deus falou que ia vir fome, guerra e peste.
como intercessor. Lá vai Jeremias de novo lá, no 13. Mas eu disse: ah, Senhor, ah, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles: vocês não verão a guerra, nem a fome, eu lhe darei prosperidade duradoura. Eles não pensam isso? As pessoas em pecado, toda errada, desconcertada. Aí vem o profeta, quando você me ó, as pessoas, por quando eu te digo, está tudo errado, gente. Só tem profecia de bênção, de vitória. As pessoas em pecado, as pessoas em rebelião, as pessoas xingando, bebendo, fumando, fazendo, meu Deus do céu. Aí o profeta devia entregar um conserto para o povo. O profeta dizendo que Deus iria prosperar. Era mentira. Tantas profecias de mentira no nosso meio, que vem entregar a verdade. Aí pior, que os profetas iludiam o povo, falar que não ia ter fome, que não ia ter peste, que não ia ter morte, que eles iriam prosperar. Era mentira. Estou cansado de ouvir profetada de mentira no nosso meio. Estou cansado de a pessoa botar a mão, profetizando, iludindo as pessoas. Pior, ilude e as pessoas sabem que é mentira e estão aceitando. As pessoas estão recebendo profecia de vitória, de bênção, mesmo estão todo errado, ainda estão aceitando. Aí Jeremias falou: Senhor, está todos os profetas falando que não vai acontecer isso não. Como não vai acontecer? Está tudo errado. Tu está achando que Deus está brincadeira? Está achando que Deus está maluco? Está doido? Tu acha que Deus não está vendo o que está acontecendo? Como é que Deus vai dar vitória desse jeito? Versos 14. Então o Senhor lhe disse: é mentira que os profetas estão profetizando em meu nome. Isso aqui é muito duro. Tudo aquilo que está acontecendo nos montes, nas igrejas, é mentira. Falou que vai dar vitória, é mentira. Eu não enviei. Se Deus não enviou aquele profeta, então quem enviou aquele profeta ali? Se Deus está falando que aquela profecia é mentira, que Deus não enviou aquele profeta para profetizar, o que a senhora acha que está profetizando no nosso meio? É o diabo. Porque o pai da mentira é o diabo. Que isso, pastor André? Então tem um montão de gente endemoniada profetizando na igreja, porque está mentindo. Além de Salmo de Deus, não deu nem ordem, né? Deus nem mandou. Porque tem gente que é muito emocionado, que gosta de pegar visão e revelação toda hora. Eu nunca vi um povo pegar tanta visão e revelação como os nossos. Os profetas tinham revelação e visão uma vez no ano. Todo culto tem visão, todo culto tem revelação. É tanta revelação que o povo não muda. As coisas não acontecem. As pessoas estão falando coisa que Deus não mandou. Deus não permitiu. Eu não enviei, nem dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão o quê? Ai, Jesus, vou pregar isso aqui numa igreja, hein? Eles estão profetizando para vocês falsas visões, falsas adivinhações, inúteis, ilusões de suas próprias mentes. Quando os profetas estão profetizando em meu nome, embora eu não tenha enviado, o que dizem? Nem guerra, nem fome alcançarão esta terra. Aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. Cuidado aí, profeta. Profetizando mentira para as pessoas, Deus não te mandou. Deus não te enviou. Está iludindo as pessoas.
Você vai ser, ai meu Deus do céu. Aqueles que estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém. Por que a gente vê um montão de gente desviada na igreja? Vai para a rua fazer a obra para tu ver. Montão de gente que era crente, estão tudo jogado na rua. Como mendigo, como maluco, como drogado, como viciado, como ladrão, como assaltante, como prostituta, prostitutos, estão tudo jogado na rua. Porque quando estava na casa de Deus, estava fazendo coisa que Deus não estava nem mandando. Aí Deus, pastor, a igreja está assim, o senhor está trazendo uma mensagem dessa, irmão. Eu estou trazendo uma mensagem, a palavra. A igreja pode estar cheia, mas eu vou pregar aquilo que Deus está mandando eu pregar. Não adianta ficar tirando mentira a senhora meio-dia, a gente não mundo, não. A gente tem que ser verdadeiro. Está errado, está errado. Não vamos ficar passando mal no erro. Deus está vendo tudo. Aí Deus fala no 15, no cabaço, 9 horas, tem que terminar. Aí no 15 Deus fala, ainda que Samuel, gente, quem foi Samuel? Foi um dos maiores profetas e sacerdotes que teve. Ainda que Samuel, meu Deus, Moisés e Samuel estivessem ali intercedendo, Deus não iria escutar nem a oração de Moisés, nem a intercessão de Samuel, por causa do povo rebelde. Deus não escuta. Um povo que não quer se consertar, tu pode orar, que Deus não escuta. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai. O Pai, essa palavra aqui no 15 diz: os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Pai, qual o tipo de destruidor contra eles? A espada para matar, os cães para dilacerar, as aves dos céus, os animais selvagens para devorar e destruir. Pai, o Senhor permite que esse mal chegue até o povo rebelde, Senhor. E não adianta a profeta Moisés, não adianta a profeta Samuel tentar interferir, não adianta Jeremias tentar interceder, porque o Senhor não ouvirá. Pai, tem misericórdia de nós. Faça nós reconhecer o nosso erro, nos consertar, ajeitar os nossos altares diante de ti, Senhor. Pai, nós sairemos da tua casa nesta noite, mas não sairemos da tua presença. E que essa mensagem fique no nosso peito, queimando e ardendo, Pai. Não deixa nós esquecer essa mensagem. Porque na internet, nas redes sociais, é só profecia de vitória, só de bênção. Poucos falam a verdade, muitos profetizando mentira, sem o Senhor mandar, sem o Senhor enviar e enganando as pessoas, Senhor. Tente misericórdia de nós. Pai, muito obrigado por esse culto. Pai, amanhã é o último dia da coluna de férias do Parque Radical de Deodoro. Toma aquela festividade ali com aquelas crianças amanhã, Pai. Pai, muito obrigado por esses 15 dias que aquelas crianças estiveram ali na coluna de férias. Pai, continua conosco, toma os meus colegas, irmão em Cristo, que é líder do trabalho. Toma, meu Senhor, a cidade do Rio de Janeiro em tuas mãos. Toma a Bispa Fátima, o irmão Jair, Senhor. Toma esta casa, os obreiros que te servem. Nos leva em paz e segurança para o nosso lar, em nome de Jesus. Irmão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do grande amor de Deus Pai, que as doces e ricas consolação do seu Espírito Santo esteja por aquele que espera e aguarda a Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus ambos. Amém. Amém. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Que Deus venha vos abençoar em nome de Jesus. Que a poderosa palavra de Deus chegue ao teu coração. Jeremias capítulo 14, Jeremias capítulo 15. Vou me aprofundar mais um pouquinho dentro dessa palavra
para ministrar numa igreja, ou quando o Senhor me levar para alguma casa, eu já sei onde irei pegar dentro desse tema. Tchau, tchau, gente. Até domingo, às 19 horas, aqui tem um culto. Sábado, pastor Elizabeth, lá na Fazendinha, está dando encontro de casal sábado, às 19 horas. Infelizmente, os ingressos já terminaram. Eu oro pela pastora ser usada naquele congresso ali, pelo encontro de casal. Tchau, tchau, gente.